Pessoal, tranquilidade. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um dos experimentos mais importantes na história da física, que é o experimento de Cavendish. Ele foi realizado pelo Henry Cavendish, em 1797 e ele tem um papel fundamental na medição da constante G, né, de gravitação universal de Newton, que é essencial para a gente entender a gravidade e como ela funciona no nosso universo. Antes do Cavendish, tá? Já era sabido pelo homem que a gravidade existia, né? Que existia uma força ali, exercida pela Terra, que atraía os corpos próximos a ela. Mas como medir essa força e descobrir a constante de uma forma precisa é que era o grande problema até então. E aí que o Cavendish entra em cena de uma forma extremamente engenhosa, né? Bom, então o que que ele fez? Ele usou um aparelho simples porém muito preciso para a época, né? Para a época e até para os dias de hoje, porque ele chegou num valor bem próximo do que a gente consegue hoje com toda a tecnologia ao nosso favor, né? Bom, ele montou um par de esferas bem grandes de chumbo, preso em suportes fixos, e ele colocou um par de esferas menores de chumbo, suspensas por um fino fio de aço. Era um fio bem fininho. E as esferas menores, elas foram atraídas pelas esferas maiores, né? E o movimento desse sistema foi o que ele observou. Quando as esferas grandes se aproximavam das menores, elas exerciam uma força gravitacional sobre elas, fazendo com que as esferas menores se deslocassem um pouco e causando uma pequena rotação no fio suspenso das esferas menores, né? Então a grande sacada do Cavendish foi medir esse deslocamento com muita precisão. Bom, então, usando um telescópio e escalas, ele conseguiu medir o pequeno deslocamento angular das esferas menores. E a partir daí ele foi capaz de calcular o valor da constante da gravitação G, que a gente conhece, né? Que descreve a força de atração gravitacional entre dois corpos. E, bom, esse valor G, ele é um dos parâmetros fundamentais para a física moderna, né? Bom, portanto, o experimento do Cavendish, ele foi, de fato, um marco na história da física, né? Ele abriu portas para a compreensão da gravitação universal de Newton, e hoje a constante de gravitação universal ainda é um dos pilares da física, permitindo que a gente possa entender a atração gravitacional entre objetos gigantes, né, como planetas, estrelas. Embora o valor G medido pelo Cavendish lá em 1797 não tenha sido tão preciso quanto o que a gente tem hoje, né, com toda essa tecnologia a nosso favor, o experimento foi revolucionário, né? Ele obteve um valor bem próximo do correto e sua precisão foi impressionante para a tecnologia da época. O trabalho dele, então, estabeleceu praticamente as bases para o estudo detalhado da gravitação a partir dali. Olá, pessoal. Você sabia que o famoso experimento de Cavendish, que ajudou a medir a constante gravitacional universal de Newton, ainda é realizado de forma moderna e precisa? Hoje vamos explorar como o experimento foi adaptado para os dias atuais e quais as técnicas avançadas utilizadas para medir essa constante fundamental da física. Em 1797, o cientista Henry Cavendish utilizou um método simples, mas engenhoso para medir a força gravitacional entre massas e calcular o valor da constante G. Usando um arranjo de esferas de chumbo, ele mediu o pequeno deslocamento causado pela força gravitacional entre elas. Apesar de Cavendish ter sido um pioneiro, os resultados de seu experimento não eram tão precisos quanto gostaríamos hoje. Com o avanço da tecnologia, os cientistas começaram a refazer o experimento, utilizando equipamentos mais avançados, capazes de medir distâncias e forças com precisões de milésimos de milímetros. O experimento de Cavendish moderno envolve um arranjo muito mais sofisticado. Em vez de esferas de chumbo simples, usa-se massas mais controladas e sistemas de medições baseados em laser e interferometria. Um dos principais avanços é o uso de sensores extremamente sensíveis, para detectar até mesmo os menores movimentos das massas. Nos experimentos modernos, lasers e interferômetros são usados para medir a precisão com distâncias entre massas. Esses dispositivos podem detectar variações muito pequenas, na ordem de nanômetros, o que é crucial para medir as minúsculas forças gravitacionais que Cavendish tentava observar. Além disso, a utilização de isoladores de vibração ajuda a minimizar a interferência de movimentos indesejados, como vibrações no solo ou corrente de ar. O experimento moderno segue um princípio semelhante ao original. Massas são posicionadas em torno de massas maiores. No entanto, a diferença é que, em vez de um simples fio,
São usados sistemas de lasers para medir as variações nos ângulos e deslocamentos das massas menores, quando a gravidade as atrai. Esse deslocamento são registrados em tempo real, e com base nas medições, a constante G é calculada com grande precisão. Graças a essas inovações, o valor de G obtido nos experimentos modernos é muito mais preciso que o de Cavendish. Embora a constante gravitacional universal ainda seja um valor difícil de medir com exatidão, hoje sabemos o valor de G, que é esse número que está aparecendo na tela, com uma precisão impressionante. Esse experimento não é apenas uma curiosidade histórica, ele tem uma grande importância nos dias de hoje. A constante de gravitação universal é fundamental para calcular a força gravitacional entre corpos celestes, permitindo, por exemplo, o cálculo de órbitas de planetas, satélites e análise de sistemas gravitacionais no universo. Portanto, o experimento de Cavendish moderno não só resgata a genialidade do experimento original, mas também demonstra como a ciência continua a evoluir. Com o uso de tecnologia de ponta, conseguimos um nível de precisão que Cavendish jamais imaginaria. Isso tem um impacto profundo em várias áreas da física e da astronomia.